9, na rádio da Escola Hohendorf. Estamos com vocês pelas plataformas do Spotify e YouTube. Hoje, no nosso podcast, vamos falar da religião Umbanda. Nossos convidados hoje são Cristiano dos Santos e Tatiane Brown, que são chefes de terreiro. Esta série de podcasts faz parte do nosso projeto que se chama Liberdade Religiosa, Respeito à Diversidade e o Combate à Intolerância. Nosso projeto iniciou nas aulas de ensino religioso com a professora Nilva, porque percebemos vários episódios de intolerância em nossa escola. Usavam a religião como uma forma de bullying ou piadas. O objetivo desse projeto é trabalhar o respeito e o conhecimento e questionar o porquê de tantos episódios de intolerância. Fizemos pesquisas com diversos líderes de religiões. Uma das ações desse projeto é compartilhar com a comunidade informações sobre diferentes religiões, pois nós acreditamos que a informação é muito importante para combater a intolerância. Fiquem agora, então, com o episódio de hoje. Bom dia. Para começar a conversa, a gente precisa que vocês falem o nome completo, a idade e a religião. Certo. Meu nome é Cristiano Gonçalves dos Santos, eu tenho 40 anos e eu sou umbandista. Eu sou Tatiane Brown Gil, tenho 44 anos e sou umbandista. Primeiro, a gente queria agradecer por receber a gente, aceitar nos ajudar na entrevista. A gente quer fazer umas perguntas para vocês, para conhecer e também mostrar para o pessoal. O que significa Umbanda para vocês? Hoje, se a gente vai ver o significado de Umbanda, né, como eu sempre comento, cada casa tem a sua linha de trabalho, tem a sua trajetória. Umbanda, para nós aqui na casa, ela é uma coisa muito mágica, porque como a gente utiliza muita coisa, natureza, é energia, é paz, é tranquilidade, tu vê o conforto, tu vê a alegria no olhar das pessoas, né? Isso é Umbanda, tu poder ajudar alguém sem ter nada em troca, né? Eu te dou alguma coisa e não quero nada de ti em troca. Poder trabalhar com os elementos que o planeta Terra nos dá, né? Isso é Umbanda para nós. E todo o centro de energia que a gente traz aqui na casa, porque tu vê a Umbanda, como a gente Umbanda, Umbandinha, como muitos chamam aí, às vezes até mesmo discrimina nós de uma forma, às vezes acaba não conhecendo, não entendendo o que é a Umbanda, o que é a nossa raiz, né, que a gente diz lá, que veio lá do tempo da escravidão, que veio da origem dos indígenas, né, toda essa essência, tudo isso a gente traz para dentro do terreiro. E muita gente diz assim, comenta muito aqui, né? A Umbanda, o que é simplesmente 3 palavras que até nosso chefe sempre dizia: é caridade, a caridade, a caridade. Sem a caridade a gente não consegue fazer a Umbanda, a gente não consegue transmitir isso para cada um dos nossos filhos da casa, o pessoal da assistência aqui. Então, se a gente for falar de uma forma um pouco mais didática, né? Umbanda é uma religião e, acima de ser religião, ela é resistência, né? É uma religião afro-brasileira, né? Nasceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, com o pai Zélio de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908. Então, é uma religião muito recente, né? Ainda está se trabalhando muito, a gente fala assim que no mundo espiritual ainda, né? É uma religião que nasceu há pouco tempo, então tem muito ainda para se mostrar, muito para se desenvolver, né? Se a gente for pegar religiões que já têm milênios, né? Então a nossa religião ainda está nascendo, é um berço ainda. Então ela está crescendo, se difundindo, está criando raízes. E isso para a gente assim, é uma construção e a gente está fazendo parte desse processo de identificação, digamos assim. Mas, acima de tudo, ela é resistência, porque ela, no momento que ela traz toda a questão do indígena e ela traz toda a questão do negro, né, escravizado, ela, ao longo do tempo, ela vai perpetuando, né, tradições e as suas raízes. Então, para a gente, acima de tudo, a religião, além da caridade, que é o lema maior, né? A humildade, a caridade dentro da nossa religião, é também essa palavra da resistência. O que levou vocês a ser líder da religião e quais são os principais ensinamentos sobre
sobre a Umbanda e tal, para vocês? O que nos levou a ter uma casa, né? Nós ser um dirigente espiritual. Nós ontem completamos 15 anos de casado, né? Se casamos na religião, né? Se conhecemos por nada também e por acaso o destino, ela era religiosa, eu também era. Frequentamos a mesma casa. É a mesma forma, assim, quando tu tem a casa do teu pai, tu quer ter o teu convívio, tu quer ter as tuas regras, a tua forma de trabalho, né? E a gente fomos amadurecendo esse conhecimento, a religião dentro da onde a gente começou, né, há mais de 10 anos atrás, a gente começou a amadurecer isso, e nós, Deus que a gente se conheceu, sempre dizia assim, ó, vamos um dia nós ter a nossa casa, mas para isso, como eu disse, tem que ter um preparo, tem que ter uma boa bagagem para que tu possa estar tendo a tua casa, porque tu tá trabalhando com pessoas, tu tá conversando com pessoas, então tudo aquilo que a gente conversa, tudo aquilo que a gente passa para cada um de vocês é a vida de cada um de vocês que a gente está, não digo interferindo, mas tentando dar um conselho, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. E eu escolhi ser dirigente espiritual? Não, eu não escolhi ser um dirigente espiritual. A gente acredita que isso já vem com a gente. Já nasce com a gente, ser um dirigente espiritual. No mundo astral, isso já estava planejado para nós. Agora, né? Vou continuar aqui a entrevista. A gente queria saber se a religião de vocês tem símbolos. Se sim, quais são eles? Sim, nossa religião trabalha muito em cima de símbolos, né? E cada um tem o seu propósito, cada um tem seu significado, né? E o seu propósito e a sua linha de atuação, tá? Eu vou dar uns como que são vistos por vocês, né? A estrela de 5 pontas, né? Ela não deixa de ser um símbolo para nós, ela é um símbolo muito importante para nós. Uma flecha, uma lança, uma espada, né? Eu vou falando um pouquinho da só uma, quando a gente utiliza muito, a gente chama de ponto riscado aqui dentro do terreiro, tá? Cada entidade, quando ela se manifesta, ela tem a sua assinatura, como cada um de vocês tem a sua assinatura. Né? Quando vocês nascem, a mãe de vocês dá um nome, após ser alfabetizado, vocês escrevem o nome de vocês. As entidades, quando elas se manifestam pela primeira vez dentro da casa, ela assina o seu nome com alguns pontos, alguns elementos. Né? Se vocês verem naquela pedra ali, tem alguns símbolos, né? Que tem o seu significado. Então, uma entidade, ela vai chegar, ela vai riscar com alguns elementos, como eu falei, uma espada, uma flecha, uma lua, um sol, um mar, alguma coisa, e ali vai identificar quem ela é, como é que é o nome dela. Né? Ela vai riscar o nome dela, vai escrever o nome dela naquela, a gente chama de tabuleta, uma madeirinha, e ali ela vai colocar alguns elementos. Como eu disse, a gente trabalha assim muito, é um campo de energização, é um campo vibratório ali, que nós, umbandistas, quando se utiliza esses elementos, a gente abre um portal para o mundo espiritual, né? Até mesmo esse risco, essa assinatura, esse símbolo, a gente não utiliza um giz como utiliza no colégio, onde utiliza aqui. A gente utiliza um produto chamado pemba, que é um material extraído da terra, né? E essa pemba, as entidades, elas firmam, riscam o seu ponto, ou até mesmo esse portal para abrir para o mundo espiritual, para que ele possa, no seu dia de trabalho aqui, tá tirando tudo e jogando para aquele ponto riscado, para aquele símbolo. Por isso que eu dizia, cada símbolo tem a sua forma de trabalho, para a sua finalidade. A gente também manipula muito mandalas, não sei se vocês já viram, às vezes tem as mandalas, a gente trabalha muito esses pontos de energias nas mandalas, que é o quê? Uma energização para descarregar, para abrir um caminho, para trazer prosperidade para as pessoas. Então,
de símbolo a gente trabalha com diversidade, né? Como eu disse, cada um diz uma coisa. Se tu vê num ponto riscado, num símbolo, uma espada, para nós referente a algum São Jorge, né? Uma flecha, a gente considera como o povo de mata, Oxóssi. Então, cada símbolo, cada coisa significa alguma coisa para nós. Se a gente vê água, dependendo a sua linha de trabalho, Iemanjá, ou a água doce que a gente chama, Manhuxum, né? Então, cada elemento, cada coisa, ela tem seu ponto específico, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é específico, é um ponto de energia de pedreira, né? Por isso que ele já está firmado em cima de uma pedra. Então, cada elemento, cada símbolo, sim, simboliza várias coisas para nós, né? Vários significados, principalmente nos nossos dias de trabalho, né? Como eu disse, são vários símbolos. A gente vai ficar falando cada um aqui o que significa, né? A gente vai abrir um leque muito grande para vocês. Não sei se vocês já acabaram vendo, às vezes vocês vê, as pessoas usam, a gente não tem esse hábito, mas no jaleco, às vezes uns rabiscos, uns símbolos, é o que? É a identificação daquela entidade. Né? Às vezes vocês podem ver num altar alguma coisa, alguns símbolos. Para muitas vezes é um risco, mas para nós tem fundamento. Para quem é hábito, né, a religião, pratica como filho, recebe as doutrinas, às vezes no ver a gente sabe identificar o que cada linha quer dizer, o que cada símbolo quer dizer, saber da onde é que vem aquela linha de trabalho. A gente consegue identificar, fazer a leitura em cima de cada símbolo e saber para qual lado vai ser direcionado aquele trabalho, aquele ponto riscado dentro da Umbanda. Nossa religião, ela bebe de várias vertentes, né? Então, cada uma tem a sua simbologia e acaba sendo agregado dentro da nossa religião. Então, além dos pontos riscados, né, que a gente fala que é uma simbologia bem forte, se a gente for pegar, né, as nossas guias, também não deixa de ser um símbolo da nossa religião. A nossa vestimenta branca não deixa de ser um símbolo da nossa religião, né? Quando a gente tem alguns rituais dentro da casa que a gente utiliza, né, o nosso pano na cabeça para fechar o nosso ori, que a gente fala, não deixa de ser um símbolo da nossa casa. Como eu disse, dentro da nossa vertente, a gente trabalha a Umbanda. Se a gente pegar, por exemplo, a parte mais africana, que é o candomblé e as nações, aí esses símbolos são mais carregados, né? Dentro da vestimenta, dentro dos adereços, digamos assim. Dentro da nossa casa, além dessa simbologia, a gente também pega a simbologia do povo de esquerda, por exemplo, né? Se vocês forem ver, as imagens daí são um pouco diferenciadas dessas do altar, que daí já não são mais imagens católicas, né? Que a gente tem essa diversidade. E também a simbologia, né, do tridente, a simbologia né, das ponteiras, que a gente fala que é das lanças. Então tem a nossa religião, a gente fala que trabalha num campo mágico, né? No momento em que a gente abre esses campos de energia para o mundo espiritual, ela precisa ser ativada. E como é que ela é ativada? Através dessas simbologias. Então, para a gente, tem muitos símbolos e muitos significados. Então, é uma diversidade bem grande dentro desse contexto, né? Tá. Vocês acham que a religião de vocês tem alguma semelhança com outras? Sim. Sim. Primeiramente, a gente tem que acreditar, a gente tem que ver uma coisa, né? Vamos começar por um ideal, né? Em Jesus Cristo, Deus, né? Que a primeira coisa, a gente tem que acreditar que Deus, ele é único. Ele é um só, né? O mesmo Deus que habita nessa casa, ela vai habitar na católica, na evangélica, né? Então a gente tem que partir desse princípio. Deus, ele é um só,
Não existe o Deus na Umbanda, o Deus na Católica, o Deus no Evangélico, na Luterano, no Budismo. Não, Deus ele é um só. Então a gente começa a partir desse propósito. No momento que eu entendo que Deus ele é um só, né? Então a outra religião, né? Ela vai ter as suas formas de trabalho diferente, né? Mas com o mesmo propósito. Tá? Eu vou citar alguns exemplos para vocês. Na nossa que a gente faz uma defumação, a gente faz com ervas. Isso vocês nunca viram na parte católica? O padre defumando, passando, né? Aqui a gente usa o ori, que é um óleo, vamos dizer uma pomada. Na católica, no evangélico, eles têm um óleo, né, que eles se benzem tudo. A única diferença é que a gente trabalha com incorporação, que as outras religiões não praticam, né? Citando católico e evangélico, mas eles trabalham pelo mesmo ideal que a gente, né? Que é ajudar aquela pessoa de formas diferentes, né? Ou às vezes até mesmo a nomenclatura. Nós Umbanda chamamos nossos espíritos de entidade. O evangélico já coloca a nomenclatura de Espírito Santo, né? Então, são nomenclaturas diferentes, mas para o mesmo propósito, né? Eles recebem o Espírito Santo, nós recebemos as entidades, né? Mas se tu for ver no ideal, lá no final é da mesma forma, o resultado é o mesmo. Se tu vem aqui na nossa casa pedir uma ajuda, né, emocional para te ajudar a trazer aquela tranquilidade, a gente vai atuar da nossa forma, que seja num símbolo, que seja num passe de ervas, né? A gente vai te ajudar, a gente vai tentar trazer essa tranquilidade para vocês. Se vocês irem numa outra religião, eles vão fazer um ritual diferente, que seja numa oração, que seja o padre lá na frente do altar lá conversando contigo, né, ou no confessionário, né, que nem diz, ou na católica, na evangélica lá, o padre lá abençoando lá com os irmãos lá, né, para te deixar tranquilo. Então, como disse, o intuito daquilo vai levar tudo no mesmo lugar, é te deixar bem. Mas para isso eu tenho que acreditar que Deus ele é um só, né? No momento que eu acreditar que na Umbanda existe um Deus, na Católica existe um Deus, na Evangélica existe outro Deus, aí vai ter diversidade. Não, o que eu faço na minha casa não é igual que numa outra religião. Mas no momento que eu acredito que Deus ele é um só, eu tenho certeza que o evangélico ele pratica vai levar para o mesmo propósito. O que importa é tu ter a fé, acreditar naquilo que está sendo feito. A gente sempre orienta doutrinas, que a gente sempre fala aqui muito, que nossos filhos, da mesma forma que eles entraram, eles têm um livre-arbítrio de sair da casa. E a gente sempre orienta que não abandone a religião. Quando a gente fala religião, a gente não diz a Umbanda, né? Se algum filho nosso chegar e dizer assim, ó, eu estou saindo daqui para mim ser um católico ou ser um evangélico, vai com Deus. Porque eu sei que lá eles vão estar praticando também de uma forma diferente, como eu disse, mas para o mesmo propósito, né? Então, porque eu acredito que lá tem o mesmo Deus que aqui, é um único só, né? Então, tenho a certeza, sim, que nesses campos de trabalho, eles atuam da mesma forma que nós, como eu disse, só que nós com incorporação, eles sem incorporação, mas se a gente parar para perceber, eles usam alguns elementos, como eu disse, né? O padre, a vela, a defumação, o óleo, então se né, as pessoas que são práticas já participaram desses cultos, a gente vê que tem essa parte, né? O evangélico, né? A gente vai para a praia fazer os nossos trabalhos para a mãe Iemanjá, né? O evangélico, aquele grupo mais fechado, né? Que nem os rituais, eles também vão para a beira da praia fazer os rituais dele. Né, pedir para a mãe Iemanjá, que aquelas águas, eles não citam o nome de mãe Iemanjá, mas sim que aquelas águas possam purificar, possam limpar eles. Então, eles também trabalham também, mas da forma deles. Né? Então, para vocês verem que eles vão também em campos de atuações de energia no espaços sagrados que é nosso, eles também utilizam, né? Uma mata, que seja. Então,
com certeza a religião, todas, elas estão sim interligadas uma na outra. Se tu pegar de simbologia, né, se a gente for falar, por exemplo, como ele estava citando as questões ali da natureza, se tu pegar, por exemplo, a simbologia da água, ela perpassa todas as religiões, né? De purificação, é o significado, né, da purificação, da energização. Então ela vai passando todas as religiões. Se a gente pegar o símbolo do fogo, né, Pentecostes, né, dentro de outro segmento, dentro da Umbanda, né, o fogo, Xangô, que vem dar o equilíbrio, que vem, né, dar essa sustentação. Então, ela perpassa, esses símbolos perpassam todas as religiões. Né? A gente pegar o batizado, por exemplo, né? Dentro da nossa religião, um dos sacramentos é o batizado. E o batizado, ela perpassa todas as religiões. Aí tu vai falar assim, mas no budismo não tem o batizado. Mas tem a iniciação, não deixa de ser um batizado. Então, né, ela vai essas simbologias, elas perpassam várias religiões. Então, com toda certeza, se a gente for olhar numa diversidade religiosa, quando a gente começar a trabalhar esses símbolos que são comuns em todas, a gente encontra vários elementos que são, digamos assim, que se conectam, se encontram, e que a gente vê que muitas vezes a diversidade, ela tá mais na cabeça da gente, de achar que a religião do outro é muito diferente da minha, né? De ver que muitas vezes a gente, nessa conversa da diversidade religiosa, a gente encontra vários símbolos e encontra várias nomenclaturas e várias simbologias que acabam sendo trabalhadas, digamos, de uma forma diferente, mas que no final de tudo, se a gente for ver, elas têm sim uma unificação, digamos assim, né? Como a questão da água, né? Purificação. Quando tu fala em água dentro de religião, independente de qual é, eles vão falar pureza, purificação, né? Então, ela perpassa essa questão da diversidade. Vocês já tiveram receio de falar da religião de vocês? Ou alguém já falou algo ruim? Olha, o receio de falar da religião, falando de nós, tá? Receio a gente não tem. A única coisa que a gente faz, a gente respeita. Né? A gente não... a gente não vai estar brigando, falando sobre a nossa religião, né? A gente vai estar, como no dia de hoje, se alguém vir nos perguntar, a gente vamos conversar sobre isso. Mas aonde esse diálogo se foge, a gente deixa de conversar. Ou até mesmo a gente às vezes possa estar num grupo e ele esteja falando sobre a religião, a gente não vai estar argumentando, não, tá errado, né? Ter aquela briga religiosa, né? Então, se guardar, a gente não temos vergonha disso, né? Até mesmo porque, como diz, a gente não tem que ter vergonha, a gente não tem que ter medo, né, de expor a nossa religião. Quando eu digo expor, não é tipo, eu botar meus trajos, minha roupa branca e eu vou invadir qualquer lugar de roupa, né? Eu tenho que respeitar o espaço de cada um de vocês também, né? O espaço de vocês, o espaço do outro culto, né? Então eu não vou estar invasivo, estando lá, vamos dizer assim, a caráter. Até quando nossos filhos, como diz, a gente usa as nossas guias, a gente até comenta, tipo, quer usar, vocês podem usar, não tem problema nenhum, né? Só que caso venha a ouvir uma desavença, alguém, né, vir com ofensa, vocês se sentirem oprimidos pelo aquilo, vocês não precisam estar utilizando no pescoço, mostrando, eu sou um bandista, né? Usem com vocês de proteção, para quê? Para evitar
muito confronto. Como a gente sabe, intolerância religiosa é o que mais tem aí, né? Tu entrar no mercado, tá com um monte de guia, pessoas tá te olhando atravessado ou até mesmo se afastando de ti. O diferente, ele vem para somar e ele não vem para subtrair. Então, a gente precisa, sim, saber que nós estamos já no século XXI e ainda as pessoas sofrem discriminação. Isso é absurdo. Então, a gente precisa, sim, estar falando disso e cada vez mais, para que as pessoas tenham essa conscientização de que respeitar o outro é fundamental. A gente ouve assim, final de ano, vai mudar o ano, o que tu quer para o outro ano? Eu quero paz, eu quero amor. Mas como que a gente vai ter um mundo, né, de paz e de amor se a gente não começa em nós? Então, isso que eu acho que para mim é o maior símbolo da religião, é essa transformação que começa de dentro. Então, quando eu começo de dentro, sabendo que eu tenho que respeitar o outro na sua totalidade, essa transformação começa dentro de mim e ela vai, através dos meus atos, sendo observado e passado para o outro. Então, eu acho isso bem fundamental. Então, quando a gente fala assim, sim, muitas vezes a gente sofre muito preconceito por justamente as pessoas não conhecerem a nossa religião. Por acharem que Pombogira e Exu é diabo. Dentro da nossa religião, a gente não acredita em inferno. A gente não acredita no inferno. A gente acredita que todo o ser, ele vem de Deus, ele é uma potência divina e ele vai galgando a sua evolução. O que é isso? É a evolução da consciência. Se aquele irmão que hoje, por exemplo, matou uma pessoa, na nossa religião, ela não vai para o inferno. Ela vai ser trabalhada dentro da sua consciência, ela vai ter ao longo, né, do seu trabalho espiritual oportunidades para que ela tenha essa consciência de que fazer o mal para o outro só vai trazer prejuízo a ela. Então, esse é o despertar, né, da nossa evolução dentro da nossa doutrinação. Então, quando a gente tem isso muito claro, de que a gente tem esse respeito da totalidade do outro, a gente começa a perceber que as pessoas realmente não conhecem a nossa religião, que elas julgam sem conhecer, é justamente o preconceito, é o pré-conceito. Eu acho que é assim e eu não gosto daquilo que eu acho que é, mas eu não conheço, eu não sei, né? Então, eu vejo assim que hoje se fala muito essa questão do povo da esquerda, por exemplo, que tem muito essa simbologia carregada do diabo. E, na verdade, não são entidades maravilhosas que vêm conduzir, né, dar caminho, dar força, né, muito ligada ao nosso plano para que a gente realmente consiga potencializar o nosso melhor. E quando a gente fala assim, né, o Cristiano trouxe muito isso, a questão de Deus, o Deus que habita dentro de mim, que transforma, né? Então, como que essas entidades, esses trabalhadores que a gente acredita que vêm do mundo espiritual para cá, para nos ajudar, se eles viessem disseminar o mal? Não tem sentido nenhum, então isso não é religião. Então, fazer o mal para o outro, isso não é religião. Religião é justamente esse despertar da consciência para fazer o bem. Isso é religião, né? Então, quando eu começo a entender que as religiões vêm para despertar o meu melhor e que eu devo respeitar o outro, eu começo a ficar, né, com aquela pulguinha atrás da orelha, tá? Mas por que falam que aquela religião é ruim? Então, ali começa, né, o trabalho justamente dessa conscientização mais coletiva. A gente sofreu lá na casa do meu chefe, essa é uma história assim até
bastante assim doída pra gente, que quando o meu chefe ele teve que se mudar o terreiro de lugar, as primeiras sessões que foram tocadas lá foram abaixo de pedra. A vizinhança toda tocava pedra. A gente iniciava o nosso trabalho e a gente escutava as pedras, né, no telhado, nas paredes. Eu estava grávida de 8 meses, morria de medo, né, porque o nosso terreiro era de madeira assim, bem frágil. E a gente tinha muito medo de que pudesse realmente, né, uma pedra pegar e atingir um de nós lá dentro. E terreiro tem muita criança também, né? Então a gente realmente tinha bastante receio. Isso, depois, né, o nosso chefe, o nosso dirigente lá conversou com a vizinhança, expôs a questão das crianças, expôs, né, que estava eu grávida e tinha mais uma irmã da casa grávida. Enfim, foi um trabalho, assim, que a gente teve que fazer de conscientização ali, de respeito. A gente conheceu uma pessoa que até desenvolveu uma lei municipal, né, que hoje tem, que é do dia, agora me fugiu a palavra, da intolerância religiosa dentro do município, que é da conscientização da intolerância religiosa dentro do município, que foi justamente porque a gente levantou essa demanda, né? Então, e daí também, né, o Dia da Umbanda, que hoje é reconhecido tanto nacional quanto aqui no município, o Dia da Umbanda também, né? O dia 15 de novembro, a gente pegar e fazer essa homenagem ao Dia da Umbanda aqui no município, porque a gente levantou essa questão, né, de que ainda existia, né, e a gente escuta muito isso, que ainda existem terreiros que são apedrejados, infelizmente. O livre-arbítrio dela, né, é uma orientação, por isso que a gente fala orientação espiritual. Então, um dos ensinamentos é a caridade, o desenvolvimento espiritual, né, o respeito à natureza, o respeito, né, à diversidade, né? De cada símbolo e saber para qual lado vai ser direcionado aquele trabalho, aquele... Sim, a nossa religião, ela bebe de várias vertentes, né, como eu já tinha falado. Então a gente tem a parte, né, africana, que vem trazer a questão dos orixás. Antigo, né, ou no confessionário, né, que nem diz, ou na católica, na evangélica lá, o padre lá abençoando lá com os irmãos lá, né, para te deixar tranquilo. Então, como disse, o intuito daquilo vai levar tudo no mesmo lugar, é te deixar bem. Mas para isso eu tenho que acreditar que Deus, ele é um só. Né? No momento que eu acreditar que na Umbanda existe um Deus, na Católica existe um Deus, na Evangélica existe outro Deus, aí vai ter diversidade. Não, o que eu faço na minha casa não é igual ao que é numa outra religião. Mas no momento que eu acredito que Deus ele é um só, eu tenho certeza que o evangélico ele pratica vai levar para o mesmo propósito. O que importa é tu ter a fé, acreditar naquilo que está sendo feito. A gente sempre orienta doutrinas, que a gente sempre fala aqui muito, que nossos filhos, ele da mesma... A gente sabe que a escola é um lugar em que convivem pessoas de diferentes religiões. Bom, qual a sua mensagem para os umbandistas da nossa comunidade escolar? Que independente da forma que a gente é recebido pela comunidade, né, a gente tentar, os umbandistas, tentar o mais passivo possível, né, transmitir aquela palavra de conforto, aquela mensagem que é o que a Umbanda veio trazer.
né, que lá, dia 15 de novembro de 1908, né, Zélio Fernandinho de Moraes recebeu a primeira entidade, o seu Caboclo da Sete Encruzilhada, veio trazer isso, veio trazer essa tranquilidade, veio trazer esse amor, esse carinho, independente da forma que tu vai ser recebido, né? Não é porque nós, umbandista, vamos levar um tapa na cara que a gente vai retribuir de novo, né? Então, a gente sempre diz, não retribua o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Então eu digo sim para essa nova geração de umbandistas que estão vindo, né? A gente aqui na casa, a gente tem bastante de jovens aqui na casa, né, que participam, né, que até eu comentei, até a Tati falou alguma coisa também, de quando eu disse, ó, não confrontar, não discutir religião, né, é no sentido disso, tipo, se tu vir me confrontar, conversar é uma coisa, confrontar é outra, né? Eu não sou preciso confrontar contigo sobre a minha religião. Quer conversar? A gente conversa, né? Tentar trazer o entendimento sobre cada um disso. E é isso que os jovens de hoje têm que entender, porque às vezes eu já vi, né? Até o Alisson, né? Ah, pai, se me perguntarem isso, eu posso falar, dependendo da forma. Sim, se a pessoa vir te perguntar sobre a religião, tu deve falar, né? Mas se a pessoa vir te criticar, te ofender, sai. Tu não tem que discutir, que nem diz, religião, futebol e política, a gente não se discute. A gente conversa sobre isso, né? Então, sim, deixo novamente o recado para os novos, né? A nova geração de umbandista que venha, que tentam compreender e entender não só a religião que frequenta, né? Que pratica, mas sim as outras também. Porque como é que eu vou respeitar o teu ideal se eu não entendo? Né? Como é que eu vou te respeitar se eu não entendo o que tu está fazendo? Então eu também tenho que compreender, né? Da mesma forma como nós se iniciamos na Umbanda e a gente tinha a gente era bitolado só para nossa religião, a gente acabou o quê? Vamos tentar entender um pouco sobre cada religião. Né? E isso então que os jovens também de hoje em dia têm que fazer. O umbandista e também todas as outras religiões também. O recado que eu passaria, assim, não tenham vergonha da sua religião. Falam o quanto ela é linda, né? Ela é uma religião, ela tem uma grandiosidade imensa, né? Então fale, mostre, né? Mostre com as tuas atitudes, mostre o quanto essa religião para ti é o teu sagrado dentro de ti, se mostrando para o mundo. Então não tenha vergonha, né? Fale que você é umbandista, convide para vir no terreiro, né, para tirar as dúvidas, para conhecer, né? Porque é conhecendo que a gente vai desconstruindo muitas vezes aquilo que a pessoa imagina que é a religião. E muitas vezes quando ela conhece, quando ela vem para as nossas sessões, que ela tem um pouquinho, né, dessa vivência, ela vê e ela percebe que aquilo que ela imaginou que era, não era. Então, esse é o recado que eu daria, assim, para os alunos, né? Venham conhecer, venham tirar suas dúvidas, né? E principalmente aqueles que são umbandistas, não tenham vergonha de falar da sua religião. Pelo contrário, mostre o quanto ela é linda e o quanto ela é resistência, o quanto ela é amor, o quanto que ela é olhar para o outro. Bom, e agora eu vou fazer a última pergunta para vocês dois. Qual a sua mensagem para as pessoas que estão em busca da fé? Muitas vezes a gente entra na religião em função daquilo que a família traz, né? Que é a tradição familiar. E muitas vezes a gente não se identifica com aquilo, então a gente tem que estar aberto, né? Eu acho que é bastante importante esse diálogo, assim, porque como é que eu vou despertar a fé se aquela pessoa não está aberta para aquela doutrinação, né? Então, acho que é bem importante isso que o Cristiano está falando, que se existe uma diversidade tão grande de religião, é porque ela vai pegar pontos, porque somos diferentes, somos únicos. Então, cada um tem que se identificar com aquilo que pratica, né? Porque tu te identificando com aquela religião que tu pratica,
tu vai dar o teu melhor. E isso é uma das coisas que a gente fala muito aqui para os filhos da casa, porque no momento em que eu estou praticando uma religião e eu não estou aprendendo nada, então você está na religião errada. Se tu tá numa casa, que seja numa casa de umbanda, e tu não tá conseguindo colocar em prática aquilo que tu aprende dentro da tua casa, tu não tá aprendendo nada. Então, essa é a grande troca. A doutrinação não é apenas para ficar no conceito, para ficar lá como uma teoria. Ela vem para dar a diretriz, para te absorver aquilo e tu colocar na prática. Então, no momento em que aquele espaço ali onde eu estou frequentando eu não estou conseguindo absorver isso, é sinal de que eu estou na religião errada. Então, esse é o papel fundamental da gente entender a diversidade, né? Essa gama grande da religião. Então, por isso que é importante a gente conhecer e a gente tirar, né, muitas vezes, o achismo. Eu acho que é dessa forma. E a gente conhecer um pouquinho. Então, tá de parabéns vocês, tá de parabéns a escola. Quero já deixar o meu agradecimento aqui, né? Por esse espaço, dizer que a nossa casa aqui do Caboclo do Sol está aberta, né? Para quem quiser vir tirar dúvida, quem quiser conhecer mais, quem, né, às vezes fica com aquela curiosidade. Mas eu queria saber, né, sobre, sei lá, entrega de trabalho, como é que funciona, né? Então, né, contate a gente, vem, a gente vai conversar, a gente, né, tá aberto para isso. E agradeço muito o espaço, agradeço a escola e parabéns por todo esse projeto, que isso eu acho que é maravilhoso, porque é exatamente isso, é a gente conversando, é a gente dialogando, é a gente vendo diferenças, é a gente reconstruindo pensamentos em que a gente vê o quanto que essa diversidade vem para somar. O diferente, ele não vem para excluir, ele vem para somar. Então, faço as palavras da Tati, a minha também, agradecer ao colégio, agradecer a cada um de vocês aqui, né, onde se doaram hoje, na parte da manhã, para as suas perguntas. Eu sei que vocês ainda, acredito eu, vocês têm milhões e milhões de perguntas, né, como eu disse, o tempo ele é curto, mas a casa ela vai estar aberta, né? Não precisa nem ir atrás das câmeras, né? Pode ser por trás das câmeras, não precisa estar com câmera, mas eu queria entender, queria compreender um pouco mais como funciona. Isso é religião, é eu buscar conhecimento, é eu ir de atrás para me poder entender também um pouco. Eu não preciso, como eu disse, praticar, mas eu tenho que entender, tá? Então eu agradeço cada uma de presença de vocês. Espero que a gente possa ter, no mínimo, um pouquinho, ter trazido um pouco de conhecimento para vocês, que vocês possam estar levando para o colégio lá, que isso não fique só, como disse, para vocês, né, como disse, para toda a escola, que no próximo ano também esse material sirva para os outros alunos, para a nova geração que vai vindo para o colégio lá. Bom, gente, este foi o nosso episódio especial de hoje. Até a próxima. Tchau.